Oi, 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 gente! Nossa receita de hoje é esse pudim quatro leites maravilhoso, ou conhecido também como pega marido, que não pode faltar de sobremesa no Dia dos Pais. Um pudim delicioso, cremoso, com sabores muito bem equilibrado e simples de fazer. Mas fica aqui até o final que eu vou passar 3 dicas valiosas para o seu pudim ficar lisinho, sem cheiro de ovos e muito delicioso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas receitas e vamos lá para esse pudim que é simplesmente maravilhoso. Então, primeiramente, gente, nós vamos começar com o nosso caramelo, que é a calda do nosso pudim. Então, numa panela de fundo grosso, adicionei 2 copos de açúcar ou 350 gramas de açúcar cristal e vou levar no fogo médio, sempre mexendo até esse açúcar se derreter por completo e não ficar nenhum gominho. Como eu sou do time que ama um pudim com caramelo moreninho, eu vou deixar esse caramelo um pouquinho mais no fogo, até dar a cor que eu quero, mas lembrando que esse açúcar não pode ficar demais no fogo, senão ele vai queimar e amargar, e aí a gente já não vai poder aproveitar para o nosso pudim, tá bom, pessoal? Então, vou misturando aí muito bem. Quando ele tiver completamente derretido, eu já vou adicionar aí minha água, meio copo de água. Vocês que subiram bastante vapor, foi porque eu coloquei água morna, mas vocês podem fazer com a água fria, né? Porque evita de acontecer isso. Eu coloquei água morna para poder acelerar um pouquinho desse processo. Então aí ele nem criou, né, aquela película dura do açúcar, porque a água estava morna. Então ele já está praticamente no ponto do que nós precisamos do caramelo. Esse caramelo, ele precisa ficar bem mais fluidinho mesmo. Tá vendo que eu pego com a espátula, ele sai escorrendo, porque depois que for para geladeira, aí ele já fica bem mais consistente. Vocês vão ver depois, quando eu desenformar o meu pudim. Então, a forma que eu vou usar aí é uma forma com furo no meio, que é a forma de pudim, tem 24 centímetros de diâmetro por 8 de altura. E como essa receita não enche toda a forma, vocês podem sim usar uma forma menor de 20 centímetros de diâmetro, que também dá super certo. Então, vou começar a despejar meu caramelo por cima do furo da forma, para poder já escorrer, né, em volta de todo o furo. E de seguida, eu vou espalhar esse caramelo também nas laterais da forma, porque esse caramelo serve como um desmoldante aí, para facilitar na hora de desenformar o nosso pudim. E como a gente vai levar esse pudim para assar em banho-maria, eu já vou colocar na minha forma, onde eu vou colocar a forma do pudim, água e vinagre. O vinagre é para não deixar a minha forma ficar empretejada, né? E essa água está fria, então eu vou colocar a minha forma do pudim dentro para ajudar já a esfriar esse caramelo, para esse caramelo ficar durinho, que é uma das dicas para o nosso pudim ficar bem bonito. Então, esse pudim vocês podem fazer no liquidificador, mas eu vou fazer com mixer. Então, coloquei aí na minha tigela de vidro 3 ovos e eu vou começar a bater com mix por mais ou menos 2 minutos. Então, aqui vai a minha primeira dica para o pudim não ficar com cheiro de ovos. É a gente usar ovos frescos, pessoal. Eu sempre falo isso nas minhas receitas, principalmente receitas que vão com base de ovos, como por exemplo pão de ló, bolo brevidade, o próprio pudim e várias receitas onde a quantidade de ovo é muito elevado. A gente bate os ovos é só para deixar o ovo todo homogêneo, mas o pudim a gente pode fazer mesmo à mão. Usa um garfinho, bate e vai adicionando os ingredientes, né? Porque o que não vai deixar o seu pudim feder ovo não é bater demais, mas são os ovos frescos. E aí vocês podem ver que criou uma espuma de bater os ovos, por isso eu vou continuar à mão, que é pra gente ir diminuindo, reduzindo essa espuma, porque eu prefiro um pudim lisinho. Mas se vocês gostam de pudim furadinho, pode continuar fazendo na batedeira ou no mixer, né, deixando a espuma aí, porque é essa espuma que vai deixar o furinho no pudim. Então, adicionei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite. Vou dar uma leve misturada, mas no liquidificador vocês podem colocar todos os ingredientes de uma vez. Vou dar uma envolvida, de seguida já vou colocar 5 colheres de leite ninho, que vai deixar um sabor maravilhoso aí no nosso pudim e também ajuda a dar uma consistência, uma cremosidade no nosso pudim. Vou dar uma envolvida porque estou fazendo à mão, para não ficar pelotinhas aí
do leite em pó, né, nenhum grominho aí no nosso pudim. E de seguida, com a mesma caixinha de creme de leite, eu vou colocar leite integral. Então, são 2 caixinhas de leite integral, né, medidas na caixinha de creme de leite. Vou envolver aí mais um pouquinho, em questão de 1 minuto, e aí já está pronta, né, a massa do nosso pudim. Dá para ver, tá vendo, que não ficou nenhuma espuma, tá bem lisinho, bem líquido. No liquidificador, quando vocês terminarem de bater, vocês podem também tirar a espuma com uma colher, se vocês quiserem o pudim lisinho. Então, agora, eu vou despejar aí a massa, né, do meu pudim em cima do furo, né, da minha forma, porque dessa forma o líquido não vai, né, afundar aí o caramelo. E vocês podem ver que o caramelo já estava bem firminho, por isso não misturou caramelo com a massa, e dessa forma a minha massa vai ficar branquinha e o caramelo vai continuar intacto e bem bonitão quando a gente desenformar. O meu pudim eu vou levar para assar no forno a 200 graus por 1 hora e meia. E é outra dica que eu dou para vocês, para o nosso pudim não ficar com cheiro de ovos, é justamente assar muito bem. Os ovos, eles precisam ser bem assados, tá bom? Então, a gente vai fazer o teste da faquinha, depois aí de 1 hora e 20, né? Colocou a faquinha, saiu limpinho, nosso pudim já está assadinho, e eu volto para mostrar para vocês o resultado do meu pudim. Pudim assado, 1 hora e meia no meu forno. Eu vou colocar dentro de uma forma agora com água gelada para ajudar a dar uma esfriada. Assim que esfriar, vou colocar na geladeira por 4 horas e depois que ele ficar aí bem geladinho, eu já posso desenformar. Uma dica para vocês, se ele ficar bem gelado, é passar a nossa forma aí no fogo do nosso fogão para ajudar a amolecer um pouco do caramelo, que às vezes vai ficar um pouco firme e vai dificultar a desenformar o nosso pudim. Passei também uma faquinha na lateral para ajudar a facilitar, e agora numa travessa eu vou desenformar esse pudim. Então é bem fácil, simples, não tem segredo, né? Virou a forma do pudim, ele já vai se soltar completamente, e aí ficou o nosso pudim muito lindo, do jeito que eu gosto, bem moreninho, mas vocês vão ver, né, que ele ficou branquinho por dentro, moreninho apenas o caramelo, e é um pudim muito cremoso, é um pudim delicioso, não é enjoativo, além de ficar bem estruturado. E eu vou dizer que não tem sobremesa melhor para esse Dia dos Pais. E se vocês também amam pudim, compartilhe essa receita. Diz aqui nos comentários se você já tinha comido esse pudim de 4 leites ou pega marido. E continue nos acompanhando, porque nós teremos sempre muita receita boa para vocês.